Anulação completa do processo do Bruno Henrique, Pedrão. Vamos falar sobre isso. Proposta na mesa do Flamengo, de fato, para Michael. Flamengo e Palmeiras. Várias outras notícias do Flamengo. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreve no canal, aciona o sino da notificação, deixa o teu like, se inscreveu, se não se deixou o like. Toca aí, meu parceiro, minha parceira. Tocou, então vem comigo, Bruno Negro. Vamos às notícias do Flamengo e ó, fazer esse vídeo aqui, pegar o carro e partir para São Paulo para fazer a cobertura da chegada do Flamengo. O Flamengo treina na manhã deste sábado no CT Ninho do Urubu para viajar na parte da tarde para a capital paulista, São Paulo, para esse confronto diante da equipe do Palmeiras. Palmeiras vai a 7, Flamengo vai ficar a 1 ponto, vai ficar tudo igual no 4 pontos para o Flamengo passar o Palmeiras. Como é que vai desenrolar isso aí? Às 9h30 da manhã tem treino do Flamengo, ao meio-dia os atletas almoçam no CT Ninho do Urubu, depois naturalmente tem aquele descanso pós-almoço. Às 2h da tarde o Flamengo pega o ônibus, a saída para o aeroporto, e o voo do Rio de Janeiro, do Aeroporto Internacional do Galeão, parte para o Aeroporto Internacional de Guarulhos ali por volta das 4h da tarde. Às 18h, jantar no Marriott Hotel, pessoal. Portanto, o Flamengo não ficará hospedado na cidade de São Paulo. Vai ficar na Grande São Paulo, vai ficar hospedado ali em Guarulhos, no Marriott Hotel. Geralmente, quando o Flamengo enfrenta Corinthians, quando o Flamengo enfrenta Palmeiras não, sobretudo Corinthians, o Flamengo fica no Marriott, né, ali em Guarulhos, porque é mais próximo ali da zona leste da cidade de São Paulo, mais próximo da Neoquímica Arena. Quando o Flamengo enfrenta a Palmeiras em São Paulo, costuma ficar na capital, mas dessa vez não. Escolheu o Marriott Hotel, talvez por ser mais afastado, enfim, vamos ver como vai ser essa chegada do Flamengo. Lógico, estaremos lá no Marriott Hotel para fazer essa chegada e espero contar com a tua presença lá na Pedrão RN TV. Torcedor rubro-negro, vamos embora lá pro Marriott, hein, para apoiar o Flamengo para esse confronto diante da equipe do Palmeiras. E ó, já temos informações sobre escalação, beleza? E acredito que terão algumas pessoas que ficarão aí de nariz torcido. Porque o negócio é o seguinte, ó, Arrascaeta naturalmente volta à equipe titular do Flamengo diante da equipe do Palmeiras. O uruguaio está totalmente recuperado, né, do desgaste físico, ele não poderia enfrentar a equipe do Botafogo, mas Felipe Luiz terá que lidar com várias ausências. Wesley, De La Cruz, Pulgar, Alan e Gonçalo Plata. Esses 5 jogadores sequer devem viajar para São Paulo para esse importante duelo, a não ser que ocorra alguma grande novidade, uma grande reviravolta nesse treinamento que vai acontecer hoje no CT Ninho do Urubu. Lembra que eu falava que ontem, ó, é dúvida, coisa e tal. A priori não viaja, o que é um desfalque, são desfalques e tanto para o Flamengo nessa 10ª rodada de Campeonato Brasileiro. O Wesley não tem jeito, tomou 3º cartão amarelo, tá suspenso. Pulgar e Alan estão com lesão muscular na coxa direita, o De La Cruz se recupera da entorse que ele teve no joelho, e o Plata trata de um edema ósseo, esse aí visando lá o Mundial de Clubes que vai acontecer nos Estados Unidos. Na vaga de Wesley, naturalmente, Felipe Luiz vai colocar Guilhermo Varela, que é o reserva ali da posição. No meio, Felipe Luiz deve repetir a dupla utilizada na classificação na Copa do Brasil no meio de semana. Everton Araújo e Gerson, beleza? Vamos ver como é que vai se comportar essa dupla de volante do Flamengo. Para mim, a dupla de volante, quando tá Pulgar e De La Cruz, é a melhor dupla de volantes que nós temos no Brasil, no país. Quando aí tá sem nenhum dos dois, infelizmente. A zaga titular volta a campo. Léo Ortiz e Léo Pereira, dupla Leléo. Arrascaeta retorna ao time
após atuar um pouco mais de apenas 22 minutos diante da equipe do Botafogo da Paraíba, nem suou, nem cansou, tá 100%, tá bem para pegar o Palmeiras. De Arrascaeta, inclusive, em entrevista à Flamengo TV, projetou esse confronto diante da equipe alviverde e falou: Flamengo e Palmeiras sempre estão disputando coisas importantes. É um jogo bonito de ver e de jogar. É um clássico. Um jogo que a gente precisa pontuar para encurtar porque eles estão no primeiro lugar. É exatamente com esse pensamento que o Flamengo precisa ir ao Allianz Parque. Jogar com muita intensidade e, sob hipótese nenhuma, perder esse jogo. E ó, pessoal palmeirense aí já tá cantando vitória, hein? Já foram lá na minha DM, mandar mensagem, aquela coisa toda, já estão falando que vai ser um atropelo do Palmeiras. É isso que vocês vão deixar os caras fazer? Espero que não. Mesmo com o time todo remendado, o Flamengo tem capacidade de ir lá dentro da Arena Sandy Júnior e providenciar um bom resultado, né? O ataque é o setor que Felipe Luiz pode promover mais mudanças. A tendência é que o trio seja formado por Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Bruno Henrique. Michael e Pedro aparecem como opção nessa disputa por posição. Então, com todos esses, posto à mesa, todos esses atletas que eu comentei com vocês, o Flamengo deve ir a campo com Rossi no gol, Varela na lateral direita, que fez uma boa partida diante da equipe do Botafogo da Paraíba, na minha opinião foi o melhor dentro do campo, fez o gol, deu assistência, belo cruzamento na cabeça do Everton Cebolinha, que nem é um exímio cabeceador. Na zaga, Léo Ortiz e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Alexandro. O Alexandro, é importante nós termos o Alexandro nesse momento, porque eles terão um Estevão caindo ali pelo lado do Alexandro, cai do lado direito de ataque, lado esquerdo de defesa na perspectiva do Flamengo defendendo. Então é responsabilidade do Alexandro cuidar do Estevão e tem muita experiência, larga experiência na Europa para lidar com essa situação. Everton Araújo, Gerson, De Arrascaeta na meiuca do Flamengo, Luiz Araújo, Cebolinha e Bruno Henrique. Você vê o time sem o Pedro. Dilema na cabeça do treinador. Se o Felipe Luiz quiser uma equipe mais pressionante, uma equipe mais física para apertar o Palmeiras dentro da área deles, é esse time aqui que ele vai colocar em campo. Entretanto, o futebol, ele é um cobertor curto. Não existe a melhor tática, não existe o melhor estilo de jogo, cada um tem o seu. E ele perde poder de fogo. O que é perder poder de fogo? Ele perde poder de finalização. Então, de repente, pode ser criada uma grande oportunidade que o Pedro não perderia. Mas talvez o Bruno perca, o Cebola perca, o Luiz Araújo perca, o De Arrascaeta não. Esse é decisivo. Então, mais uma vez, evidencia que o Flamengo não deve jogar com Pedro e De Arrascaeta juntos, se demole nunca mais. A depender do contexto. For um adversário mais fragilizado, como um Botafogo da Paraíba, eventualmente um CRB, um CSA, um Retrô, uma partida que o Flamengo precisa fazer o gol de forma desesperada, acredito que ele vá colocar. Mas tirando isso, fora de casa, contra um grande adversário, ele prefere optar pela pressão, pela intensidade, pela marcação, pela reposição sem a bola. Porque com o Pedro, ele perde essa pressão, em contrapartida, ele ganha poder de finalização. Né? Porque o Pedro finaliza melhor do que todos esses, tirando o De Arrascaeta. Acho até que ele finaliza melhor que o De Arrascaeta, mas hoje o Flamengo tem dois grandes jogadores decisivos no elenco, que é o De Arrascaeta e o Pedro. O Bruno também mas está passando por uma fase terrível, acredito, muito em função do que ele vive na vida particular dele. Então, se você fosse o treinador, pressiona mais, perde finalização, ou pressiona menos e ganha finalização? Eis a questão. Eu começaria com o Pedro. E já dei os meus motivos aqui.
o Palmeiras tem medo do Pedro. Qualquer time no Brasil tem medo do Pedro. Ah, mas não tem medo do Bruno Henrique? Tem medo do Eder Rascaeta. Tem do Bruno Henrique também, mas ele não tá numa boa fase. Esses jogadores geram preocupação no adversário. Daí você tira, bom, vai estar posto para o segundo tempo. Vamos ver. O Flamengo encerra a preparação no treino desse sábado de manhã no Ninho do Urubu. Na sequência, a delegação viagem para São Paulo. A gente já debateu sobre isso, beleza? E mesmo depois que o Pedro esteja 100% fisicamente, não significa que vai jogar sempre. Não vai. Porque o Felipe Luiz já deixou claro que é uma característica dele. Tá? Mas vamos lá, vamos avançando, pessoal. O Flamengo não pretende liberar e já oficializou, inclusive, a saída do zagueiro João Vitor e o meia Matheus Gonçalves para os amistosos com a seleção Sub-20 em junho no Egito, pessoal. Os dois jogadores agora estão confirmados e farão parte da delegação que o Flamengo enviará para o Super Mundial de Clubes em junho nos Estados Unidos, data essa que tem conflito com o amistoso diante do Egito. Além deles, os goleiros Lucas Furtado, o zagueiro Iago e o meia Ryan Lucas foram chamados por Ramon Menezes. Traz o Ryan também, Felipe. Vai mandar Ryan para jogar lá no Egito, com todo respeito ao Egito, às pirâmides, a história que tem o Egito. Manda o Ryan para os Estados Unidos, rapaz. Tá perdendo um senhor jogador, o Flamengo tá sem meio do campo. Aí tá até aqui, Luiz Assar. Felipe Luiz é o quarto treinador que mais usou a base do Flamengo desde 2019. Rogério Ceni se destacou no aproveitamento da garotada enquanto comandou o rubro-negro e Renato Gaúcho foi quem menos teve jovens na equipe. Mas tá pouco. Para mim tá pouco. Com 14 garotos escalados após a partida contra o Botafogo da Paraíba, ao mandar o volante João Alves pela primeira vez em campo, ele empatou com o Tite, que já não usava muito, e Domenech Torrent. Só que o Domenech Torrent, ele usou muita base também, e ele gostava de usar a base, tudo bem, mas em função da situação pandêmica que nós vivíamos. Contra o próprio Palmeiras foi uma apunhalada, né? Uma pancada de jogador da base, porque estava todo mundo ali, né, com a doença. O Rogério Ceni utilizou 19 jogadores da base, o Dorival Júnior utilizou 16, Abel Braga 15, Domenech Torrent, Tite, Felipe Luiz 14. Aí logo em seguida vem Paulo Souza com 12, Vitor Pereira 11, Jorge Sampaoli Jesus 9, Renato Gaúcho 8. Só que, cara, o Felipe Luiz aí foi treinador do Sub-17 do Flamengo. Ele conhece esses garotos com a palma da mão. Será que eu tô tendo uma avaliação tão errônea assim em relação ao futebol do Ryan Lucas, que para mim é o melhor meio-campista no estrito senso da palavra? Meio-campista, faz tudo. Será que eu tô errado? Será que outros torcedores do Flamengo, outros comentaristas estão errados? Eu realmente não consigo entender, sabe? E mesmo assim, o Felipe Luiz, por exemplo, ele pega o time do Flamengo, Matheus Cunha é da base, mas não foi ele que lançou. O Wesley é da base, mas não foi ele que lançou. Né? Se você for pegar o lançamento de garotos, o que ele lançou? Um time lançou o João Alves, que não é titular, o Everton Araújo. O Everton não, o Everton começou a jogar com o Tite. Então acho que ele tem que botar, mas ficar pensando só em reforço, contratação, aí, meu amigo, realmente, pelo menos eu acho que vai ficar difícil, tá? José Aldo é homenageado com espaço no Museu do Flamengo. Recentemente aposentado, lutador de MMA tem cinturões e luvas expostos no local e posa ao lado de Diego Ribas. Ele fala:
O menino que sonhava em jogar futebol, hoje tem parte da sua história contada ali. Defesa de Bruno Henrique do Flamengo exige anulação de processo na Justiça do Distrito Federal. Advogados alegam que caso deveria ser julgado na Justiça Federal do Distrito Federal e pedem que tudo relacionado ao processo seja paralisado, pessoal. Olha aí, os advogados entraram com uma liminar pedindo que, enquanto o pedido de anulação seja analisado, tudo relacionado ao processo seja paralisado. Segundo o documento que o GE teve acesso, a investigação não poderia ser feita pela Justiça Estadual por causa de alguns pontos. E um deles é: apostas esportivas são reguladas pela União, submetido à autorização do Ministério da Fazenda, segundo as leis federais de 2018 e 2023, entre outros pontos enumerados pela Justiça, pelos advogados do Bruno Henrique. A ver, processo está em via de ser anulado, pessoal. Vamos ver como vai terminar esta situação. De Arrascaeta, entrevista dá resposta a Carlos Alberto, depois daquela caneta que ele deu no Jogo das Estrelas do Zico no final do ano de 2023. E o Arrasca falou: eu adoro o Carlinhos. Como eu falei, não foi nada pessoal. Foi uma jogada que aconteceu em um momento. Eu simplesmente não penso no que eu vou fazer. Ele veio, vai falar que não foi caneta? Mas as coisas acontecem, não é nada pessoal. O Carlos Alberto fica pegando pilha à toa aí, até hoje reverberando isso. Daqui a pouco vai ter 3 anos, aí vai fazer... Foram 2 anos aí que o De Arrascaeta deu essa linda caneta nele. Não foi caneta porque não completou. Porque... Nossa senhora, um negócio... Até botar um óculos da treta pra você aqui de novo, Carlos Alberto. Pô, é brincadeira, rapaz. Vou te contar uma história, viu? Matias Vinha tem chances de ser relacionado para o confronto não só contra o Deportivo Táchira, mas também diante da equipe do Palmeiras, galera. Vamos ficar atentos a esse treinamento de hoje aí. Pode ser que o Vinha viaje com o elenco, beleza? Flamengo evita pagar mais por reforços para o Mundial de Clubes, segundo Raíssa Simplício, do Goal Brasil. Rubro-negro entende que não precisa fazer esforço dobrado para ter novos atletas na competição. Isto não significa que o Flamengo não vai contratar. Isto significa que o Flamengo não vai colocar uma quantia maior de dinheiro em reforços para tê-los, especialmente antes do Mundial. Se pode tê-los mais baratos depois do Mundial. E eu concordo muito, porque o Mundial não é a última bala do pacote. E olha que eu vou estar lá nos Estados Unidos, não estou falando, tá com inveja porque tu não vai. Não, vou lá, vou fazer a cobertura porque eu penso que depois do Mundial tem Libertadores, tem Campeonato Brasileiro, tem Copa do Brasil, quem sabe o outro Mundial, o do final do ano, se o Flamengo for campeão da Libertadores. Presidente da FIFA confirma interesse de clubes do Mundial em Cristiano Ronaldo. E o Giovanni Infantino falou: Cristiano Ronaldo pode jogar por um dos times a Copa do Mundo de clubes. Sim, ele pode jogar. Há discussões com alguns clubes. Então, se algum clube estiver assistindo e tiver interesse em contratar ele, quem sabe? É lógico que ele quer o Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo de Clubes. Agora, se vai ser pelo Flamengo, aí tu tem 32 clubes. Aí então tem torcedor brasileiro pedindo Neymar. Olha, eu não acho uma boa não, tá? Clube do Catar coloca proposta na mesa para contratar Michael, que antes era sondagem, se transforma em proposta e pode levar o robozinho da Gávea para terras lá do Catar, terras catarinas, não? Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.